Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve na Câmara dos Deputados depois de ter sido convocado para uma audiência para dar explicações sobre o fato dele ter empresas offshore em paraísos fiscais no exterior. Empresas que, inclusive, dão lucros de centenas de milhares de reais todos os dias para o Paulo Guedes. Enquanto o dólar dispara e a economia do Brasil despenca, ele lucra muito em paraísos fiscais. E como vergonha na cara é uma coisa que não existe em quem está ligado com o Bolsonaro, ele admitiu que realmente usou as offshores para poder fugir dos impostos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, e inclusive que usou a filha dele, né, para poder fugir de mais tributações sobre as suas fortunas. E pior de tudo, ele chegou a dizer que o país não cresce porque os bancos são oposição ao Bolsonaro, chamou os banqueiros do Brasil de esquerdistas. Pois é, foi um depoimento completamente desconexo da realidade que a gente está vivendo, porque afinal o Paulo Guedes faz parte do grupo dos bolsonaristas que vivem na terra plana, onde não existe pandemia, nunca existiu pandemia, onde a economia está decolando, onde não existe gente passando fome no Brasil, onde vivemos uma ditadura da toga do STF. Então parece que é esse o Brasil que o Paulo Guedes está vivendo e não no Brasil que a gente está atualmente. E eu vou dar mais detalhes do que rolou e trazer para vocês também alguns trechinhos do depoimento. Então, chega pra cá, que meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Telles. Aqui, todos os dias, nós combatemos o fascismo cara a cara, desmascarando as mentiras do bolsonarismo. Então, se você também é fora Bolsonaro e quer ajudar a fortalecer a oposição de esquerda aqui no YouTube, senta o dedo no like, se inscreve e ative o sininho, porque dessa forma você já está contribuindo muito com o crescimento do canal e para fortalecer a oposição por aqui. E agora, bora dar uma olhada na conversa pra gado dormir que rolou hoje na Câmara. Guedes admite que usou offshore para fugir de impostos no Brasil e nos Estados Unidos. Ó, que beleza! Durante a audiência na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a offshore que mantém nas Ilhas Virgens Britânicas é absolutamente legal. Ah, com certeza. Negou que tenha entrado no governo por oportunismo. Ai, conta-me outra, faça-me rir. E ainda disse que não há conflitos de interesse com a manutenção da conta no exterior. Não há conflito de interesse, não. Só tem o fato de que você tá ganhando muito com o dólar desvalorizando aqui dentro, né? Conflito de interesse nenhum. Você é o ministro da Economia, tem controle sobre isso, mas não tem conflito de interesse, imagina. Ele também admitiu que enviou recursos para a empresa sediada em paraíso fiscal para fugir da cobrança de tributos nos Estados Unidos e, consequentemente, no Brasil. Segundo o ministro, o envio do dinheiro foi feito entre 2014 e 2015 para investimento em ações norte-americanas. Guedes afirmou que recebeu, na época, uma sugestão de conselheiros como uma forma de evitar os impostos nos Estados Unidos no caso da sua morte. Se tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 47% é expropriado pelo governo americano. Tendo uma conta em pessoa física, todo o seu trabalho de vida, ao invés de deixar para herdeiros, vira imposto sobre herança. Então, o melhor é usar offshore. Se eu morrer, ao invés de metade ser apropriado pelo governo americano, vai para a sua sucessão. Isso é o que explica colocar um parente, disse. Justificando as falcatruas. Portanto, por razões sucessórias, teria colocado como diretores e acionistas da offshore a filha Paula Drummond Guedes e a esposa Maria Cristina Bolívar Drummond Guedes, cujas participações escondeu do governo. Se a conta fosse em nome da pessoa física, o recurso iria para o governo, não para os familiares. Nos Estados Unidos, a taxa é de quase 50% no momento em que é feita a transição de patrimônio para os herdeiros. No Brasil, os estados fazem cobranças parecidas por meio do imposto de transmissão de causas mortis e doação, que chega até 8%. Tava tentando fugir da tributação, né? Um ministro da Economia que deveria ser exemplo, que deveria pagar todos os seus impostos, estava fugindo da tributação no Brasil. Essa é a nossa situação. E, inclusive, só para piorar um pouquinho essa história toda, ele disse, quando perguntado por que ele não traz mais transparência sobre os detalhes, né, da offshore que ele tem no exterior, ele disse que não dá esses detalhes porque tem medo de ser assaltado.
É isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou mostrar esse trechinho aqui para vocês irem até onde chega o nível da cara de pau. As respostas estão todas, os números estão todos disponíveis para as instâncias pertinentes. Agora, os senhores têm que ver também, tem uma coisa que se chama privacidade. Os senhores gostariam, cada um dos senhores, falar, olha, como os senhores são legisladores, quando entrar aqui tem que abrir tudo, tem que ser público, etc. Tem uma coisa chamada privacidade, mas outra chamada funcionalismo público, né? E no caso, nesse momento, você faz parte dele. E existe outra coisa chamada Lei de Acesso à Informação, Transparência Pública, que permitem que nós, cidadãos, tenhamos direito a pedir prestação de contas de todos os nossos funcionários, incluindo o senhor. Aí você pode ser perseguido por um vizinho, você pode ser assaltado por um vizinho, você pode ser, entendeu? Eu abri tudo para a instância pertinente. O que eu estou dizendo é que eu não posso chegar aqui agora e falar, senhores, mano, olha aqui, mídia, todo mundo no Brasil, veja tudo que eu tenho, onde eu tenho, quem eu tenho. Não pode ser assim. É só isso, tá certo? Então, estará sempre à disposição das instâncias pertinentes. Se você me perguntar se eu vou entregar para o senhor ou para o deputado Quinto que me pediram, a resposta é não. Se os senhores me disserem o seguinte, olha, uma instância pertinente pediu, será entregue, como sempre foi. Ficou nervosinho o Paulo Guedes, né? Inclusive, ele deve estar mais nervosinho ainda agora, que ele virou chacota na internet, depois de dizer que a culpa do Brasil não crescer é dos bancos que são oposição ao governo Bolsonaro. Olha só. Guedes diz que bancos reduzem previsões para o PIB porque são oposição a Bolsonaro e vira piada no mercado. Com certeza, o André Esteves, do BTG Pactual, é muito oposição ao Bolsonaro. Deve ser por isso que ele liga para o Lira para dar conselhos sobre como gerir o país, né? Deve ser porque ele é muito oposição. Depois de chegar ao poder como legítimo representante da Faria Lima, o ministro Paulo Guedes, da Economia, usou um argumento inusitado para justificar o fracasso de sua gestão. Em entrevista ao Financial Times, disse que os bancos estão reduzindo as projeções para a economia brasileira por estarem na oposição ao governo e por nunca terem aceitado Jair Bolsonaro no poder. O Bolsonaro comete um crime de responsabilidade por dia. Se o mercado não aceitasse ele no poder, ele já teria caído há muito tempo, porque a Dilma caiu por muito, mas muito menos. Evidentemente, depois dessa fala, Guedes virou piada no mercado, obviamente, né? E é impressionante como nesse governo a culpa sempre é dos outros e nunca deles. Inclusive, o Guedes também teve uma outra fala em que ele disse que a culpa da alta do dólar não era dele, que era sempre ou por questão da Covid, ou por doença, ou por política, mas nunca por conta dele. Inclusive, foi rebatido por um dos deputados. Vou mostrar o vídeo para vocês. Eu até por curiosidade pedi para fazerem os maiores movimentos de câmbio que aconteceram nesses 3 anos que eu estou aqui, para ver se vai que eu falei alguma besteira, porque eu me lembro que uma vez eu falei, se o câmbio chegar a 5, é porque fizeram muita besteira. Aí volta e meia tem um economista mais engraçadinho que fala assim, tá vendo, chegou em 5, você fez muita besteira. Eu pergunto assim, você ouviu falar de Covid? Você ouviu falar? Se você ouviu falar, por favor, não brinque disso. Então eu mandei ver o que aconteceu nos últimos 3 anos, quando o dólar subiu mais do que 2%. Foram 27 ocasiões. Nenhuma pela economia. Não houve nenhuma declaração da economia que fizesse subir 2%. Foi sempre assim, Covid, Sérgio Moro sai do governo, ex-presidente Michel Temer é preso. Foi só política ou doença. Política ou doença, que são os eventos mais contundentes. Pois é, ele fez essa fala aí ridícula, em primeiro lugar, porque é óbvio que a política vai interferir no valor do dólar, até porque as incertezas, a instabilidade das falas do Bolsonaro e das atitudes dele, que cada hora fala uma coisa, uma hora fala que quer privatizar a Petrobras, outra hora, igual eu vi hoje, falando que ele vai rever os PPIs, fala e não faz coisa nenhuma, vive prometendo um monte de coisa, aí outra hora promete golpe, aí vai ferra de novo com o dólar. É claro que a política também tem a ver, né, com a economia. E a Covid, o mundo inteiro foi afetado por ela, mas o Brasil foi um dos países em que a economia foi mais afetada. O real é uma das moedas que mais desvalorizou durante o último ano. E aí ele foi respondido, inclusive, pelo deputado Rogério Correia, do PT. Vamos dar uma olhada na resposta dele. O senhor não trata os números com a seriedade que merecem.
E por isso, às vezes, o senhor é tão ufanista numa economia que está falida e num país que passa fome. Veja bem, o senhor culpou a Covid pela subida do dólar. Em 1º de janeiro de 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu e Vossa Excelência junto, o dólar valia R$ 3,858. No final daquele ano, sem Covid, o dólar já valia R$ 4,03. 17 de março de 2020, quando o presidente chamava a Covid no seu início de gripezinha, o senhor lembra? Diz que não estava nem aí, é uma gripezinha. O dólar já tinha passado os R$ 5,00. Ele já era R$ 5,04. O senhor já tinha cometido várias besteiras, porque, segundo o senhor, só mesmo cometendo muitas besteiras, o dólar passaria de R$ 5,00. E a Covid estava, nesta hora, apenas iniciando, mas a subida do dólar já vinha desde o início da gestão do senhor. Então, sejamos sinceros com os números, porque se a gente interpreta os números errados, se faz também, a partir daí, uma economia errada e leva-se o Brasil para o buraco, como, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Pois é, essa história de que a alta do dólar está relacionada só com a Covid não cola. Como o próprio deputado Rogério Correia demonstrou, o dólar já vinha explodindo desde antes mesmo da pandemia começar em 2019. Então essas desculpas não colam e eu espero que o ministro Paulo Guedes sofra uma investigação com relação a essas offshores. Muito difícil, né, com nossas instituições aparelhadas do jeito que estão, mas eu quero mais é que ele se ferre, entendeu? Ele precisa se ferrar junto com o Bolsonaro e com toda essa galera que tá só roubando dinheiro enquanto o povo brasileiro morre de fome. E vocês, o que acharam dessas notícias? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esquece de sentar o dedo no like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e beijo, até a próxima!